Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Pense e Repense da Igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja para a sua família. Eu, Lucas Abreu, estou aqui com muita alegria para compartilhar com você algumas coisas que têm acontecido dentro da nossa igreja. A Igreja Quadrangular em Sergipe tem sido um instrumento de bênçãos para muitas pessoas e muitas famílias têm sido alcançadas através desse ministério, através da palavra que é trazida aqui neste lugar. Você vê que agora a igreja está vazia, porque nós estamos no intervalo entre um culto e outro desses nossos grandes cultos que acontecem aqui diariamente, semanalmente. E daqui a pouquinho você vai ver que essa igreja fica logo cheia. Aliás, daqui a pouquinho não. Acompanhe agora algumas imagens de como essa igreja fica durante os nossos cultos. É sempre assim, sempre um momento muito especial onde as pessoas se reúnem para adorar ao Senhor. Se você quiser conferir mais um pouquinho sobre os nossos trabalhos da Igreja do Evangelho Quadrangular, você tem uma opção. A primeira delas é o nosso site, quadrangularsergipe.com. Acesse, esteja aí vendo tudo que passa, tudo que acontece aqui nesse trabalho. Tire suas informações, deixe o seu recado. Também, você que é ligado no Facebook, você tem a nossa página no Facebook, Quadrangular Sergipe Jardins, essa que você acompanha aqui no rodapé do seu vídeo. Você pode ligar para a gente também no telefone 3217-8477, em horário comercial. Você encontra aqui os nossos pastores à sua disposição para abençoar a sua vida. Falando em abençoar, eu quero convidar você para a gente meditar um pouquinho na Palavra de Deus, lembrando que hoje estamos numa correria, porque hoje é dia do seminário Atos 29, aliançados com Atos 29. Talvez você esteja se perguntando, o que é isso? O que é o Atos 29? Eu quero lhe dar uma oportunidade. Hoje, às 14 horas, esteja conosco na Igreja Quadrangular dos Jardins, Avenida Pedro Valadares, número 999. Vai ser muito bom. Esteja aqui e confira um pouquinho desse trabalho. Mas vamos à mensagem, a Palavra de Deus, que vai abençoar a sua vida. No final do programa a gente volta com muito mais para você e para a sua família. Deus abençoe. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 13. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais agora, quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Amém. Naamã foi um homem muito especial no seu tempo, porque a Bíblia apresenta Naamã, no início desse capítulo, como um chefe do exército do rei da Síria, um comandante. Diz também que Naamã, ele foi o responsável por grandes vitórias do povo sírio. Só que esse Naamã, respeitado em todos os lugares, aplaudido por onde passava, este Naamã, quando chegava em casa e tirava sua armadura, suas roupas bonitas, militares, mostrava um corpo doente, um corpo leproso. Essa era a condição de Naamã. Um dia, uma moça, que a Bíblia a identifica como uma escrava, uma moça israelita, que durante uma batalha do povo sírio contra o povo de Israel, ela foi levada como escrava e foi colocada na casa de Naamã para trabalhar, para ajudar a esposa dele. Escrava. A Bíblia não dá nem o nome dessa menina, apenas a identifica como uma menina escrava, só isso. Essa menina um dia conversa com a sua patroa e diz assim: quem dera que o meu senhor, se referindo a Naamã, conhecesse o profeta, o homem de Deus que nós temos em Israel, ele seria curado dessa doença. E agora Naamã sai do palácio, vai na direção da casa de Eliseu, acompanhado com aqueles soldados, com a sua comitiva, com muitos cavalos e carroças
carregando presentes sem medida que era para entregar ao profeta. E quando ele chega lá, Eliseu, já sabendo da sua chegada, ao invés de sair para recebê-lo, já que se tratava de uma autoridade de outro país, ele manda o moço que trabalhava com ele, o mensageiro, vá lá e diga para esse comandante do exército da Síria que ele se lave 7 vezes no Rio Jordão e a pele dele vai ficar limpa como se fosse de uma criança. Quando ele recebe o recado, ele também fica indignado. Ele ouve aquilo e fica pensando, mas eu pensei que ele sairia para me receber, que ele faria uma oração bonita, que ele passaria a mão no meu corpo e iria me curar da minha enfermidade. E ele manda um rapaz vir falar comigo, e ainda me manda mergulhar nesse rio. Será que ele não sabe de onde eu venho? Ele não sabe que na Síria, lá eu tenho o rio Abana e o rio Farpar. São rios muito mais importantes e bonitos do que este. Gente, um desses rios, ele foi apelidado pelos gregos como Rio Dourado, de tão lindo que ele era, importante, rio largo. E de repente estava mandando ele mergulhar ali no Rio Jordão. Ele ficou indignado. Esse episódio poderia gerar uma guerra. Primeiro, ele poderia ficar indignado porque o rei não pôde atendê-lo como ele esperava. O rei chegou a rasgar suas vestes. Segundo, que o profeta não o tratou com o devido respeito, já que se tratava de um homem importante do exército da Síria. Isso poderia provocar uma guerra. E quando ele talvez já estava pensando o que ia fazer, se ia embora ou se ia matar alguém, a Bíblia diz que os seus servos, também não identifica com o nome, apenas diz os seus servos, que de uma forma respeitosa e carinhosa, muitos dos servos, eles nasciam na casa dos seus senhores, nasciam desde pequeno, e por isso, nessa atitude respeitosa, chegou a chamá-lo de pai, e disse assim: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Então ele para pensar e acho que ele imagina, bom, já que eu estou aqui, eu vou fazer. E ele se lava no Rio Jordão. Na primeira vez não acontece nada. Na segunda também não, e na terceira, e na quarta. Mas na 7ª vez, quando ele sai de dentro da água, a Bíblia diz que a sua pele leprosa, agora ela estava limpa, como se fosse a pele de uma criança. Um milagre aconteceu. Agora vem as histórias e as lições para a nossa vida. Um grande milagre aconteceu. Mas eu gostaria que você repetisse, por favor, essa frase comigo. Perdemos coisas grandes por não valorizarmos coisas simples. O que eu quero chamar a sua atenção é que esse grande milagre que varou a história, e até hoje é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, a cura de Naamã. Naamã, que foi citado muito tempo depois pelo próprio Jesus. Naamã, que é um exemplo para nós. Quantas vezes eu já preguei sobre isso, você já ouviu sobre isso, já leu sobre isso. Esse grande milagre se manifestou a partir dessa sequência de coisas simples. Simples demais. Vamos recapitular? A grande informação chega por uma menina escrava. Ele é atendido não pelo profeta, mas por um menino que trabalhava com o profeta. Recebe uma tarefa das mais bobas e simples, que era apenas se lavar no Rio Jordão.
Depois ele tem que entrar nas águas desse rio Jordão, que era um rio lamacento, sem nenhuma importância, um rio que não atraía os olhos de ninguém, não era um rio que você olha e dá vontade de entrar. E depois ele é exortado, ele é ensinado, ele é admoestado, também por uma pessoa simples, que faz parte ali do seu grupo de serviço. Só coisa simples. E a partir dessas coisas simples, acontece algo tão grande e tão extraordinário como a cura de uma doença, naquela época, incurável. E agora, eu faço uma pergunta para você. Será, meu irmão, que a bênção que você está procurando, as coisas que você tem pedido já há um bom tempo para Deus, que você tem lutado para alcançar em Deus, a partir de Deus, será que você ainda não recebeu, porque você não está considerando as coisas simples que Deus já lhe ordenou a fazer e você não faz? Será que você não está perdendo a oportunidade de grandes milagres, de grandes bênçãos, porque você não está considerando as coisas simples que Deus já lhe pediu? Quantas pessoas que hoje mesmo talvez estejam aqui vivendo um momento financeiro muito difícil, uma situação financeira complicada, impossível de você sair da enrascada que entrou, e talvez você está pensando: oh meu Deus, chegue logo domingo, na campanha da prosperidade pela palavra, quem sabe eu chegue aqui e o pastor vai trazer uma palavra, algo que eu nunca ouvi, que eu não imagino, e quem sabe ele esteja tão fervoroso e faça uma oração tão poderosa, que quando eu abrir os meus olhos eu vou enxergar anjos descendo sobre o altar, com cântaros nas mãos, só que ao invés de água ou azeite ou vinho, estes cântaros estarão cheios de moedas de ouro e de prata, e serão derramadas sobre a minha vida, e tudo acontecerá de uma forma extraordinária. E enquanto nós estamos esperando essas coisas mirabolantes, esquecemos o que a palavra de Deus já ensinou sobre caminho de prosperidade, porque é simples demais, inclusive é conhecido demais por todos nós, mas quantos colocam em prática isso que é simples? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, diz o Senhor dos Exércitos, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, e vocês verão que eu vou abrir as janelas dos céus, e derramar uma bênção tal sobre suas vidas, que dela advirá a maior abastança. Os seus celeiros ficarão tão cheios, que não terão onde guardar. Essa é uma promessa de Deus para algo simples que Ele nos pede. E por favor, não discorde de mim quando eu digo que é simples. Porque Deus não está pedindo a você metade do que você ganha para você devolver na obra dele. Ele não está pedindo para você ficar com 10% na sua mão e entregar 90% para a obra de Deus. Ele está pedindo para você devolver o que não é seu, a 10ª parte daquilo que Ele mesmo colocou na sua mão. É o teste da fidelidade sua para com Deus. Mas isso nós não queremos fazer. Nós queremos a prosperidade, mas nós não queremos agir de forma simples. Queremos algo mirabolante? Quem sabe vamos encontrar um pastor que pregue sobre prosperidade e ele tem alguma outra novidade para ensinar? Quem sabe ele vai entregar alguma coisa na minha mão e aquilo vai funcionar como um patuá, e quando eu tiver aquilo na minha mão, alguma coisa vai acontecer e de repente uma luz vai brilhar e o ouro será derramado, e não tem nada disso para acontecer.
A promessa de prosperidade de Deus para a sua vida é outra. Seja um dizimista. Mas, pastor, tem mais alguma coisa? Tem. Seja um ofertante. Dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos darão. Pois com a mesma medida com que medirdes, vos medirão também. Mais alguma coisa? Não. O caminho é esse. Mas isso parece ser simples demais. Ou então, alguém pensa assim: poxa, eu tenho um problema lá na minha casa. E é um problema sério lá no meu casamento. Mas eu creio que se eu orar, hei de chegar na minha casa hoje, e quando eu ainda estiver na rua, ainda vai dar tempo de ver anjos saindo de dentro da minha casa, alguns saindo pela porta, outros saindo pela janela, outros escapando pelas frestas, porque eles já estiveram lá dentro. E já tocaram no coração do meu esposo, da minha esposa, e aconteceu um rebuliço santo lá dentro. E quando eu entrar, o fogo vai cair. E de repente não é nada disso que tem que acontecer. De repente você já veio ao culto, e a palavra de Deus ao seu coração foi essa: abra a tua boca e diga, eu lhe perdoo. Abra a tua boca e diga, eu te peço perdão. E talvez na simplicidade desse gesto e dessas palavras, começará uma nova história na sua vida, no seu casamento e na sua família. Mas isso a pessoa não quer. Ela quer algo complicado. Ela quer algo mais difícil. Quantas pessoas que amanhã vão sair para resolver um problema, e elas estão esperando: eu quero que amanhã, quando eu acordar e abrir os olhos para o lado direito da minha cama, haja um anjo. Porque tem anjo e tem anjo com sua espada desembainhada. E que ele esteja ali do meu lado. 2,35 metros de altura. Para que seja mais alto do que Golias. Muito branco, pele alva. Haja racismo. Louro. De cabelos louros que parecem cachos dourados. Encaracolado. De preferência de olhos azuis para representar ainda mais o azul do céu e as coisas celestiais. E que esse anjo me diga o que fazer, para que eu tenha a vitória nesses problemas que tenho para resolver amanhã. E de repente, não é nada disso que tem para acontecer. O que tem para acontecer é que amanhã, antes de você sair para resolver aquele problema, é que você se ajoelhe ali, ao pé da sua cama. Se debruce sobre a cama. E ali você diga assim: Senhor meu Deus, eu estou numa situação que eu não tenho como resolver pelas minhas forças. Eu estou inclusive com medo. Mas eu confio em Ti. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que o Senhor intervenha. Eu preciso que o Senhor opere um milagre, mesmo sabendo que eu não mereço, mas eu confio na Tua misericórdia e na Tua bondade. Meu Deus, por favor, vá na minha frente, e quando eu chegar, que as coisas já estejam bem encaminhadas pelo Teu poder. No nome de Jesus, amém. Levanta e vai. Levanta e vai. Não vamos complicar. Não vamos complicar. E a fé? Imagine Deus chegando comigo e com você e dizendo assim: meu filho, o pedido que você está fazendo é algo deveras imenso. Pelos meus cálculos, eu imagino que você deveria ter, pelo mínimo,
35 quilos e 700 gramas de fé. Com menos do que isso não dá para eu fazer nada. Com menos do que isso só dá para eu fazer um miojo para você. Esse seu pedido é muito grande e especial. 35 quilos e 700 gramas, pelo menos, para você ser abençoado. Ah, Senhor, eu não entendi. Sim, eu vou colocar em outras medidas. Você tem que ter uma fé 3x4. 3 metros de largura por 4 de altura é uma fé suficiente para você ser abençoado nessa causa que você está pleiteando. Mas ao contrário disso, Jesus se apresenta a nós e diz assim: se você tiver fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, você tem fé? De qual fé você fala? A qual fé você se refere? A fé natural? A fé sobrenatural? A fé que vem pela palavra rema? A fé que está na palavra logos? Estou falando disso, você acredita que Deus pode fazer todas as coisas na sua vida? É só isso. Mas as pessoas complicam. Tal como Naamã estava complicando. O que será de simples que Deus tem pedido a você e você não está fazendo? Você está pulando a etapa. Você está querendo isso. Você está esperando Deus te pedir alguma coisa complicada. E Ele está falando: meu filho, eu não vou te pedir mais nada complicado não. O que eu estou te pedindo é isso aqui, ó, que você ainda não fez. Eu estou pedindo para você orar, para você falar comigo, e você não está fazendo isso. Eu estou pedindo para você ler a minha palavra, porque na minha palavra eu quero responder coisas que você anda perguntando. E você vive perguntando e comprando livros complicados, livros com títulos que nem eu que sou Deus entendo. Ficaram de olho. Eu acho que eles se afastaram como bons observadores e ficaram pensando: vamos ver o que Jesus vai fazer. Ah, deve ser algo extraordinário. Ele vai levantar a mão, ele vai fazer um gesto, ele vai fazer assim, os olhos do homem vão se abrir. Ele vai fazer assim e o homem vai voltar a enxergar. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai mexer assim com os dedos e as pálpebras vão se abrir. Vai ser extraordinário. E quando eles ficaram olhando, Jesus chegou bem perto do homem cego. E os discípulos olhando. Aí Jesus, muito espiritualmente, fez assim. Deu uma cusparada no chão. Aí os discípulos ficaram espantados. Oh! Para piorar, Jesus abaixou. Pegou o seu dedo e começou a mexer a saliva. Eu não vou falar cuspe, eu vou falar guspe, que é pior. E começou a mexer no guspe. E começou a mexer aquilo ali. Ele fez, gente, entenda, não estou forçando a barra, é a verdade. Ele fez uma meleca, misturando a saliva com a terra. Mas até aí tudo bem. Os discípulos ficaram olhando e pensando: ele vai usar isso aí como algum exemplo. Aí eu acho que Pedro olhou e falou: não acredito que ele está fazendo isso. Porque ele viu Jesus enfiando os 2 dedos por baixo do que ele fez assim, e levantando aquele lodo. Aí quando ele levanta, ele vai na direção do homem cego e esfrega isso nos olhos do homem. Coitado do homem, era cego. Não podia nem fugir do que estava acontecendo. Imagine a sensação, o desconforto. Quando tem assim uma areiazinha, um grãozinho imperceptível que entra nos nossos olhos, incomoda, você fica imaginando o que é aquele punhado de lodo sendo esparramado nos seus olhos. E aí Jesus ainda falou assim: vai se lavar. O homem falou: é lógico. Lógico que eu tenho que me lavar. Não sei o que está acontecendo aqui. Você já imaginou? O que Jesus usou? Tem coisa mais simples, gente, do que a saliva. Tem alguém aqui que não tem isso? Todos nós temos a saliva. Tem algum lugar que você não encontre terra? Ah, aqui. Você que pensa? Se você se abaixar agora aí no chão e passar assim a sua mão vai vir terra. Essa poeira aí é terra. E não tem como, por mais que limpe, ela está aqui. Ela está aqui. Isso tem em todo lugar. Foi isso que ele usou.
para operar um milagre e trazer uma lição. Coisas simples. Nunca ele complicou nada. E olha, se tem alguém que poderia complicar alguma coisa, é Jesus, porque ele conhece as coisas que nós não conhecemos. Ele conhece as coisas que nós não conhecemos, mas ele só falou coisa que a gente entende e conhece. Ele nunca quis deixar a gente viajando, ele nunca quis, se apresentar para nós assim, deixe-me falar uma coisa para eles ficarem voando. Não, ele sempre fez questão de ser simples e claro. Por que nós estamos complicando? A bênção que você está buscando, meu irmão, não complique. Faça o que todo crente deve saber que tem que fazer. Olha, vê se você consegue acompanhar a palavra que vem na sequência. Nós precisamos, quando queremos uma bênção, nós precisamos de oração e jejum. É isso que você tem que fazer. Ore do teu jeito, com palavras simples. Rasga o teu coração diante do Senhor. Jejue. Jejue para limpar o canal, sabe? Limpar o canal assim diante do Senhor, o canal da comunicação com Deus. Jejuar significa isso, é você colocar a tua carne disciplinada, colocar a tua carne em segundo lugar, as necessidades físicas e materiais em segundo lugar, e elevar o teu espírito, e falar, oh, meu Deus, trata comigo. Mas nós queremos coisas complicadas. Oração, parece algo tão simples. Às vezes eu atendo uma pessoa que me conta um problema tão grave, que de fato eu não tenho o que falar para ela, de mim mesmo, com sabedoria humana, não tenho. E a pessoa termina de contar aquele caso, que eu estou chorando junto com ela, e digo assim, eu vou orar por você. E eu vejo o olhar de decepção da pessoa para mim. Acredite, decepção, como quem diz assim, só isso? Não vai me falar mais nada? Não vai me dar outro caminho, não? Oração, é isso? Como se isso fosse pouco. E não tem nada mais poderoso do que isso. Nada mais poderoso do que você orar, do que você falar com Deus. Eu não tenho dúvida de que você foi impactado por essa palavra. Uma palavra simples, como é o próprio tema dela. Porque Deus, Ele trabalha de forma simples conosco. É simples o fato de estarmos aqui nesse dia. É simples o fato de você ter acordado mais um dia e estar respirando. Deus, Ele tem cuidado de nós nas coisas simples. Então, cuide das coisas simples de Deus na sua vida. Esse é o recado que você acabou de ouvir e eu tenho certeza que vai marcar a sua vida para todo sempre. Gente, nós sempre anunciamos aqui os nossos cultos, não simplesmente para fazermos uma propaganda da nossa igreja, mas porque nós estamos preocupados em ver o crescimento da família, em ver o crescimento das pessoas. E não existe melhor forma de crescer senão buscando Deus para a nossa vida. Por isso, a Igreja do Evangelho Quadrangular, no domingo, está realizando uma campanha que fala sobre prosperidade pela palavra. Eu não tenho dúvida de que você que me assiste nos mais variados lugares tenha vontade de prosperar na sua vida, porque esse é um sonho de todos nós. E a campanha trata sobre isso, prosperar de acordo com a palavra de Deus, ter bênçãos trazidas dos céus para a nossa vida. Se você quer estar conosco, na Igreja dos Jardins, na Avenida Pedro Valadares, 999, você pode estar conosco às 7 da manhã, 10 da manhã, 5 da tarde ou 7h30 da noite. São as 4 opções, são os 4 horários de culto. Para você que prefere estar conosco, na Igreja Quadrangular Sede, temos culto às 8 da manhã e também às 7 horas da noite. 8 da manhã e 19 horas na Praça dos Expedicionários, número 1154, no bairro Getúlio Vargas. Se tiver dúvidas, é exatamente em frente à Estação da Leste, a antiga Leste, a linha do trem, ali no bairro Getúlio Vargas, próximo do Siqueira Campos. Eu sou pastor na Igreja Quadrangular do Fernando Collor e também estou realizando essa campanha aos domingos, às 17 horas, na Rua 3, número 21, perto da quadra do Colégio Brasil, não tem erro. Você chegando na avenida principal, encontra essa quadra, o ginásio do Colégio Brasil, a igreja está localizada exatamente atrás dessa quadra. Vai ser uma alegria muito grande receber você e a sua família na nossa igreja. Igreja Quadrangular é uma igreja para a sua família, sempre de braços abertos. Então, um forte abraço, a gente fica por aqui e nos encontramos nos próximos eventos, nosso próximo programa, se assim o nosso Deus nos permitir. Deus abençoe você.